Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje daremos início a trabalhar aqui com uma série de vídeos a respeito do Canva. E em nosso primeiro vídeo, a gente vai estar trabalhando aqui com um cartão de visita 100% digital. Lembrar que essa aqui é a parte 1 do nosso cartão de visita digital. Como é algo bastante detalhado, a gente vai ver o passo a passo, vai compreender como você consegue compartilhar com as demais pessoas e entender algumas particularidades do cartão de visita. Então eu dividi esse vídeo em duas partes, parte 1, parte 2. Então fiquem atentos à parte 2, tá? Bom, antes de mais nada, eu vou explicar alguns detalhes sobre o cartão de visita. Então vamos compreender como ele funciona. Algumas pessoas que não entendem como funciona o cartão de visita digital. Bom, aqui eu tenho esse arquivo aqui ele está no formato PDF, notem que ele já tem um layout aqui organizado para que ele fique num formato que fique organizado na tela de um celular, então seria esse um formato adequado, né? Basicamente aquela estrutura que você consegue publicar nos seus status, no WhatsApp, nos seus stories lá no seu Instagram e assim por diante, que era um formato em pé aqui, né? Então, que dados você deve estar colocando? Se você estiver trabalhando numa empresa, você pode estar usando o logo. Se for um cartão pessoal, você pode usar a sua imagem. Nome é muito importante, nome e sobrenome, o cargo, né, dentro da empresa. E se você estiver usando as informações oficiais da empresa, pode usar a mesma cor. Nesse caso aqui, você coloca as informações, por exemplo, seus contatos, que você acha que é mais relevante. Se você tiver, por exemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, site, YouTube, então você coloca a forma que você achar mais organizados. É importante aqui que você trabalhe sempre com os ícones, né, para você estar interagindo. Então, dessa forma você consegue até resumir informação. Tem pessoas que utilizam bastante texto, né, mas eu acredito que visualmente os ícones relacionados com o texto visualmente fica mais amigável, né? Bom, vamos colocar em prática aqui no Canva. Aqui no Canva, você deve dar início aqui a trabalhar e ponto bastante importante, a gente primeiro precisa definir aqui a sua estrutura. Então, se você observar aqui, ó, nessa opção, você tem vários exemplos aqui e o exemplo que a gente vai estar usando é esse aqui, ó, criar um design em branco, né? E a opção é o history do Instagram, que ele tem o quê? 1080 pixels, né, que é o PX aqui, por 1920, né? Então, esse é o formato que a gente vai estar trabalhando. Ah, mas se não encontrar isso aqui, como que eu consigo definir isso? Você pode vir aqui em cima, só em clicar na barra, ele já vai te dar uma série de opções aqui, e entre essas opções, você vai ter a opção também aqui, ó, history do Instagram. E ó, nota que aqui à direita ele tem as mesmas informações, 1080 pixels por 1920, ó. Então, você vai ter mais algumas opções, é essa que a gente vai estar trabalhando, né? Além disso, você pode vir aqui em tamanho personalizado, então você pode digitar a informação aqui também, tá? Ó, e a unidade de medida aqui, caso você precise de uma outra unidade de medida. Em nosso caso, não, a gente já sabe que é aquela mesma, tá? Então, você pode clicar aqui direto, que é o que a gente vai fazer agora. Nota que ele abre uma janela dedicada aqui, ó. Então, a gente está na segunda aba e já temos aqui a estrutura aqui para estar criando o nosso design, né? Para facilitar a organização, vou minimizar aqui minha tela. Dar um ESC nessa estrutura aqui que eu estava apresentando, e aqui eu já tenho uma pasta com todas as imagens e os ícones, né, que eu vou estar inserindo. Eu já tenho um modelo aqui de cartão e, por exemplo, aqui, ó, eu peguei as imagens PNG, então branca, né, facilita a visualização, logo, fundo. Então é interessante você sempre organizar para facilitar o processo de você estar encontrando as suas imagens depois. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já fiz o upload aqui das minhas imagens, ó, nós temos elas aqui. Caso você precise, é só clicar aqui, ó, fazer upload, né, na opção aqui upload, fazer upload, e aí você pode pegar a imagem que você precise, né, dentro da pasta que você solicitou lá. Vou clicar nessa só para usar como exemplo, ó, e abrir. E aí ela já aparece aqui, ó. Como eu já tenho duas aqui, eu vou até excluir a outra que está aqui embaixo, ó, direito nos três pontinhos, lixeira. Bom, então vamos dar início aqui a criar o cartão. Vou estar sempre utilizando esse aqui como referência para que vocês entendam que eu estou fazendo exatamente o mesmo, tá? Então, primeiro a gente vai colocar esse fundo aqui. Então, já tem a imagem aqui, ó. Clica uma vez em cima dela. Você pode clicar, segurar e arrastar, ó. Encaixa ela aqui no cantinho até ela preencher por completo. Aqui embaixo, na parte inferior da tela, você tem um zoom. Então, esse zoom aqui é interessante, ó. Você movimenta aqui, interessante que você consegue ter uma precisão melhor, ó. Encaixa certinho.
Aqui você pode redimensionar, ó, até chegar na proporção. É sempre interessante você trabalhar com uma imagem que não tenha muito detalhes para não ficar cortado, né? Então, nesse caso aqui, esse tipo de imagem fica legal. Bom, então, dando continuidade, a gente precisa de o quê? De um elemento. Nesse caso, a gente já tem esses aqui, ó, usado recentemente. Mas se não, você tem linhas e formas. A gente vai usar um círculo, tá? Ó, clica nele, ele já vem aqui, por padrão ele vem com uma cor amarela. Vou redimensionar, deixar um pouquinho menor para fazer aquela área, ó. Vou deixar aqui, ó, totalmente no centro, ó, direita e esquerda, ele aparece essas linhas, né, indicando aqui a posição, ó. Tá no meio, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, ficou bacana. O tamanho também tá bom. Clica aqui em cima na paleta de cor, você vai observar que tem várias, nesse caso a gente vai definir aqui como branco, né? Beleza. Então, dando continuidade aqui nos upload, eu vou pegar aqui o meu logo, ó, clico uma vez, ele vem grandão, ó, usa sempre a barra de rolagem aqui, cliquei em cima da imagem, vou redimensionar novamente aqui. Você poderia até ter um tamanho predefinido, mas aqui você define de acordo com o seu design, né? Ó, então, vou deixar um pequeno espaço aqui para dar essa sensação de contorno aqui no branco, né? Ó, então, fica bem interessante. Ó, um pouquinho maior, ó, direita e esquerda, para cima e para baixo, ó, até ele ficar totalmente centralizado. Ó, já temos a estrutura na parte superior, ó, que é essa primeira etapa aqui. Abaixo nós temos o que? O nome. Notem que meu nome aqui está escrito com... tá em maiúsculo e ele está um negrito. Então a gente já pode definir essas informações também, ó, na opção aqui de texto. E aqui na opção de texto, ó, vou clicar aqui como título. Não esse, que eu acho que ele fica muito grosso. Então eu vou usar aqui esse subtítulo aqui, tá? Então eu vou clicar nele. E aqui eu já posso digitar tudo em maiúsculo. Vou clicar fora para soltar aqui, ó. Clico novamente. E aí vou usar a mesma, ó, para cima e para baixo, né? Ele não vai definir tanto, mas só um pouquinho afastado aqui, ó, para não ficar totalmente grudado, tá? Ah, mas o tamanho que ficou muito grande, ó. Você pode diminuir um pouquinho ou ter um padrão aqui, ó. Acho que com 40 fica um tamanho bom. Cliquei fora, vou clicar em cima e vou definir aqui um negrito, ó, no B aqui em cima. Da mesma forma, vou usar esse próximo aqui. Vou clicar aqui um pouquinho mais abaixo. Ó, o cargo, né, professor. Esse, diferente do anterior, eu vou colocar só a primeira letra, no caso em maiúsculo. Então, você pode dar um destaque, se quiser deixar um pouquinho maior. Vou deixar dessa forma, tá? Então, não vou deixar, ó, muito grande, não. Bom, bacana. Então, já temos essa primeira estrutura. Dando continuidade aqui, ó, o logo. E aí, a gente vai começar a colocar aqui os ícones. Então, upload. E esse logo aqui, que já está escrito por completo. Vou deixar ele pequeno. Vou tentar deixar ele... Ó, ficou um pouquinho errado aqui, ó. Posso deletar para não ficar ajustando, ó. Pego novamente e ó, vou clicar fora e clico novamente nele, ó. Facilita o processo de movimentação, né? Então aqui eu vou deixar ele mais ou menos com essa largura aqui, ó. Então vou redimensionar ele. Se quiser pode até colocar aqui próximo, né? Ó, só para ter uma ideia. Acho que um pouquinho menor fica melhor, ó. Mais próximo aqui. E aí pode centralizar também. Vou tirar um pouquinho o zoom, só para a gente ter uma pré-visualização para ver se o espaço está adequado. Se você achar que, eu quero puxar isso aqui um pouco mais para cima, porque eu estou com pouco espaço aqui embaixo, fica a critério seu, tá? Bom, dando continuidade, então a gente vai montar aqui essa estrutura. Normalmente essa estrutura ela não tem ela pronta aqui no Canva, né? Então o que você deve fazer? Precisa montar usando vários elementos. Então nós temos aqui, ó, um círculo, um retângulo. Ah, mais um retângulo? Sim, um retângulo. E aqui outro círculo também, tá? E o contorno aqui em cima e depois o ícone. Então, isso a gente vai estar montando aqui junto, tá? Então, elementos aqui novamente. Vou usar aqui já esse formato aqui. Vou clicar fora. Eu sempre clico fora para ele não arrastar nada aqui do conteúdo. Então, ó, clico novamente aqui. E aí depois eu posso posicionar. Esse objeto... só para ter uma ideia, é importante que você saiba que essa informação vai ser o local onde as pessoas vão clicar. Então, se você deixar ele muito pequeno, pode ser que isso dificulte, porque tem gente que tem um dedo mais largo, um pouquinho mais fininho. Então, é importante que você saiba que essa informação é o local que ele clica.
Então, é bom deixar um tamanho bacana, né? Mais ou menos próximo ao tamanho de um dedo de uma pessoa que tem um dedo um pouquinho largo, né? Que é um link. Então, é interessante saber dessa informação, tá? Então, ó, usando como referência, o outro vai ficar aqui embaixo e os outros aqui à direita. Ainda vou ter um pequeno espaço aqui embaixo. Então, acho que fica um tamanho adequado. Como essa informação é pequena, eu vou dar um pouquinho de zoom para trabalhar com ele aqui, ó. Então, posso usar minhas barras de rolagem. E aí eu tenho minha estrutura, ó, dando início, tudo vermelho, né? Então, posso clicar aqui, vou usar a paleta de cor aqui em cima, ó, posso definir esse mesmo vermelho aqui. E como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui com um retângulo, né? Na verdade ele fica aqui como quadrado, né? É exatamente um retângulo, mas não tem problema. E aqui, ó, você pode usar esses itens aqui, ó, que seria a parte de cima, a parte de baixo. E aí você vai redimensionando, aí sim ele fica mais parecido com um retângulo, né? Redimensiona da forma que você achar mais adequado. Lembrar que esse espaço aqui é o espaço que você vai estar usando, né, para estar escrevendo. Então, é bom deixar um espaço adequado aqui, senão você não vai conseguir escrever a palavra WhatsApp ou o site, o nome que você quiser, né? Além dessa estrutura, eu vou pegar aqui esse círculo novamente, vou dar um Ctrl D. O Ctrl D ele duplica, né? Então, vou posicionar ele aqui, ó, e vou redimensionar novamente aqui. Ponto importante, ó, ele ficou com a mesma altura. E eu levo ele para a direita. Vou dar um zoom só para a gente ter uma precisão melhor nessa parte aqui, ó. Nota que ele está passando aqui um pouco, ó, ele fica com essa pontinha, então você pode diminuir aqui, ó, até ele não aparecer nenhuma quina. E o design fica adequado aqui. Perfeito, então já temos esse formato, isso você pode estar montando. E aí a gente falta esse contorno, ó. A gente vai usar essa opção aqui, ó. Esse foi usado recentemente, mas você pode pegar aqui, ó, nessa opção ver tudo. Lá no final, você tem ele aqui. Acredito que ele vai aparecer de outras formas, né? Mas é esse mesmo que a gente vai trabalhar, tá? Então você pode clicar nele. Provavelmente ele vem com vermelho, né? Grande. Vou redimensionar ele, ó. Vou deixar ele mais ou menos aqui próximo. Como ele já está em cima do vermelho, ó, posso mudar para o branco. Estou falando branco, mas você usa a paleta de cor que você achar mais adequada, tá? Então, ó, vou colocar ele mais ou menos nessa posição. Um pouquinho menor. É interessante que ele faça esse formato de círculo, tá? Não corte muito e nem saia aqui para fora, né? Ó, então, ficou bacana essa estrutura. Volto aqui no meu upload. E aí aqui, ó, posso adicionar os ícones das redes sociais ou de contato aqui que eu achar que fica mais adequado. Nesse caso aqui do próprio WhatsApp mesmo, ó. Vou tirar aqui um pouquinho o zoom. Nota que ele veio aqui grandão, ó. Ele é branco, então você quase não consegue visualizar. Uma dica que é sempre fazer esse corte aqui, ó. Deixar bem próximo, que quando você estiver movimentando ele não, você não vai ficar tocando na parte branca dele, né? Transparente, que não aparece nenhuma informação. Ó, clico fora, clico nele novamente e vou redimensionar. Interessante deixar ele sempre, ó, dei uma cortada aqui, ó, vou desfazer. Então, cliquei fora, clico nele novamente, ó. E aí aqui você pode deixar um tamanho que você achar que fica adequado aqui para sua estrutura também. Ó, bacana, então é isso mesmo. Ponto bastante importante, né? Então já temos a estrutura aqui. Ah, mas essa informação aqui ele está cortando. Você pode enviar para trás ou para frente, tá? Após você concluir essa estrutura aqui, você falta a última parte, né? No caso aqui é o próprio texto, ó. Você volta aqui na opção de texto. Vou usar esse aqui ou esse, né? Na verdade eu acho que esse aqui o fininho fica melhor, tá? Porque eu acho que fica mais leve, né? Não fica tão grosso aqui. Então a gente tem a primeira informação aqui. Como a gente está usando aqui, ó, né? Essa opção aqui de WhatsApp. Então, vou colocar aqui, no caso eu vou digitar a palavra WhatsApp, vou ligar aqui o fixo e vou digitar tudo em maiúsculo, né? WhatsApp, cliquei fora e clico novamente. Vou redimensionar, diminuir ele aqui para um tamanho que ele fique interessante aqui dentro, também não deve ficar algo muito grande, né? Você pode posicionar ele direitinho. Então, dando continuidade, né? Então, a gente está redimensionando essa estrutura. Aqui eu vou deixar com tamanho mais ou menos aqui 20, né? E detalhe, como o fundo é escuro, eu vou deixar aqui com a fonte branca, né? Eu acho que fica mais adequado aqui. Concluindo essa primeira estrutura aqui, você pode selecionar.
selecionar ele, botão direito do mouse e você consegue agrupar essa estrutura. Por que você deve agrupar? Porque aqui são vários elementos soltos, então de acordo com você clicar aqui nele, ó, aí você consegue movimentar. Se caso ele não tivesse agrupado, você ia desmembrar, né? Separar cada pedacinho aí. Então, você procurar o local mais adequado para ele, ó. Normalmente eu sempre uso essas guias, né? Que seriam bem próximo à linha de sangria. Acho que isso aqui fica interessante. E dessa forma, a gente vai fazer aqui, mas no nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade. A ideia seria que você dá um Ctrl D, seleciona ele, né? Dá um Ctrl D e assim por diante. Aí você consegue, ó, fazer os demais. Usa sempre essa guia, ó, como relevância aqui, e aí você vai conseguir deixar ele bem ajustado também. Como eu falei para vocês, ó, a gente vai usar o Ctrl D. Clica nesse primeiro, clica no segundo, Ctrl D. Lembrar que eu utilizei o Shift para clicar no segundo, tá? E aí no segundo aqui, ó, você usa a mesma estrutura. E aí você consegue ter ele bem posicionado também, tá? Bom, ponto bastante importante, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa vir aqui e alterar, né? Alterar os ícones e alterar o texto também, tá? Como a gente já tem essa estrutura. Bom, pessoal, a gente está finalizando o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostarem, deixem um like aí. Espero vocês no próximo vídeo. E detalhe, se atentem que a gente vai fazer parte 2 do vídeo, como eu tinha falado lá no início. Até o próximo vídeo.